Boa tarde a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da 12ª Jornada Portuguesa de Medicina e Espiritualidade, nas pessoas do Dr. Ben, ao Grupo Espírita Batuíra, nas pessoas também da Rosarinho e do Sr. Orlando. Gostaria também de agradecer especialmente aos oradores que me antecederam, com o brilhantismo que tem nos trazido através das suas comunicações, pela bondade por trazer tanto conhecimento a todos nós. Gostaria também de vos saudar com um abraço fraterno e amigo a todos vocês, desde a primeira fila até a última fila, aqueles que estão lá escondidinhos lá atrás, e também a espiritualidade amiga que está aqui presente, nos assistindo e nos apoiando. Então, muito boa tarde a todos. Nós vamos apresentar hoje este tema muito caro a minha pessoa, que é os transtornos mentais e a mediunidade. Muito bem, nós sabemos que a mediunidade, agora vou pôr a contar, a mediunidade, as comunicações mediúnicas, como nós todos sabemos, não é um patrimônio do espiritismo, e sabemos também que a mediunidade é relatada desde as civilizações mais primitivas, é uma prática, a comunicabilidade com o mundo dos mortos, com o mundo dos desencarnados, melhor dizendo, ela está presente na história da humanidade desde sempre, não sendo um patrimônio do espiritismo. Como nós sabemos desde os livros mais antigos, como por exemplo o livro dos Vedas, desde as religiões mais antigas, como o hinduísmo, 4.000 a 6.000 anos antes de Cristo, nós temos relatos desta comunicabilidade entre o mundo dos vivos e do mundo dos mortos, através da prática da comunicabilidade ou da mediunidade, porque as pessoas desejavam obter favores, orientação ou mesmo culto através da prática mediúnica. Temos aqui um exemplo, por exemplo, Sócrates, o grande filósofo grego, que dizia que desde pequenino era orientado pelo seu guia espiritual. E todas as vezes que tinha dúvidas acerca de algo a qual queria resolver, procurava o seu guia espiritual para ter orientação. E se nós formos ver também, por exemplo, na própria Bíblia, a Bíblia é um enxerto de exemplos da comunicabilidade com o mundo dos mortos. Isso para dizer o quê? Para dizer que a mediunidade ou a prática da comunicabilidade muitas vezes foi integrada de uma forma natural dentro das sociedades, mesmo dentro das sociedades mais primitivas, como uma fenomenologia natural, outras vezes, nem por isso, como nós vamos ver mais tarde. Um outro exemplo que nós trouxemos aqui é a conversão de Saulo em Paulo de Tarso, às portas de Damasco, quando ele realmente viu teve uma visão do Nazareno e se transformou em perseguidor apóstolo de Jesus Cristo. Então, nós poderíamos passar aqui a tarde toda a dar exemplos sobre essa comunicabilidade ao longo da história, que nós não vamos agora nos deter. Um outro exemplo nós podemos aqui também mostrar, nós temos aqui ainda hoje em dia na Grécia o oráculo de Delfos somente neste momento em ruínas, mas era o maior centro de culto com o mundo dos mortos, porque as pessoas se reuniam naquele local para que as sibilas e as pitonisas, que eram médiuns, vamos dizer assim, eram médiuns, que através da sua mediunidade entravam em contato com o deus Apolo para receber orientação que era dada para o povo ou para os dirigentes. E todos aqueles pontinhos que estão aqui no mapa eram os pontos onde haviam os oráculos no mundo helênico, sendo o oráculo de Delfos aquele que era o mais importante. É interessante que no pórtico de entrada do oráculo de Delfos estava escrito uma frase que todos nós conhecemos: conhece-te a ti mesmo, que foi eternizada através do filósofo grego Sócrates. Portanto, ainda em termos históricos, e só para completar essa parte introdutória, nós também temos no teto, quem teve a oportunidade de conhecer, na Capela Sistina, em Roma, dentro do Vaticano, pintado 5 pinturas
da obra de Michelangelo, que são justamente o retrato das sibilas, que eram perfeitamente aceites dentro da sociedade como médiuns que propiciavam esta comunicabilidade. Eu trouxe exemplos somente de 2 pinturas, mas isto era para retratar que, de fato, isto era um fenômeno natural, um fenômeno perfeitamente integrado dentro da sociedade. Mais tarde temos um outro exemplo que não foi tão bem aceito quanto isso, por exemplo, a grande médium Joana d'Arc, que a heroína francesa, que orientada pelas suas vozes, assumiu uma posição de libertar a sua pátria do jugo inglês e foi perseguida e foi obrigada a renegar as vozes que ouvia. E no momento antes da sua morte pediram, se renegar não é queimada na fogueira. Ela não renegou e foi queimada na fogueira. De fato, são exemplos que realmente retratam que esta comunicabilidade muitas vezes foi efetivamente aceita dentro da sociedade e outras vezes nem por isso. Temos na Idade Média um exemplo de que nós temos um momento negro para a mediunidade, porque os médiuns foram perseguidos e, de certa forma, renegados, perseguidos pela igreja e tratados com métodos do exorcismo, porque acreditava-se que o médium estava possesso pelos demônios, e por isso, se causassem mal ao corpo do médium, por exemplo, como era aquele exemplo que estava ali no lado esquerdo, por exemplo, se as pessoas passassem por torturas, o demônio sentiria-se mal dentro do corpo do médium e o abandonaria. Portanto, então, é uma idade negra para a própria mediunidade, para a compreensão da fenomenologia mediúnica. Aqui nós temos também uma cadeira de torturas, que eu tive a oportunidade de conhecer essa cadeira aqui no Porto, numa exposição, e efetivamente podemos dizer que era uma forma de expurgar os demônios do corpo do médium, como forma de exorcismo destes demônios na Idade Média. Era o mesmo tratamento também, em parêntese aqui colocando, que eram atribuídos muitas vezes às pessoas que tinham transtornos mentais. Mais tarde, nós podemos dizer que no século XIX, século de luzes para a mediunidade, também porque houve a codificação espírita, nós temos então uma série de cientistas, e nada acontece por acaso, porque a espiritualidade foi preparando a reencarnação de cientistas que foram despertos para que, no momento exato, fossem alertados e fossem se interessar pela própria fenomenologia mediúnica e estudarem o fenômeno mediúnico, e a própria codificação acontecesse em 1857. Então, nós tivemos vários grandes médiuns com fenômenos muito ostensivos, como nós podemos saber, e uma grande médium foi estudada por um criminalista chamado, eu trouxe um exemplo, mas poderia trazer vários exemplos que nós poderíamos aqui tentar exemplificar. E Eusápia Palladino, que é o exemplo que trago, era uma grande médium que naquela altura foi estudada. César Lombroso era médico, era cirurgião, porque naquela altura o médico era muitas coisas, era médico, era cirurgião, era criminalista, e Eusápia Palladino foi estudada por César Lombroso. E César Lombroso, os primeiros estudos que fez, ele editou um livro, e nesse livro, ele que se intitulou Estudo sobre Hipnotismo, ele negava todos os fenômenos, dizendo que aquela fenomenologia era realmente uma farsa. Até que num dia, numa sessão mediúnica, houve uma materialização através da mediunidade de Eusápia Palladino, da mãe de César Lombroso. E a partir daí ele converteu-se, começou a estudar mais profundamente, aceitando a fenomenologia mediúnica, e escreveu um segundo livro chamado Hipnotismo e Mediunidade. Portanto, além de César Lombroso, muitos outros estudiosos, como nós podemos ver mais tarde, estudaram também a mediunidade, a ponto que o Sr. Oliver Lodge, professor da Universidade de Filosofia Natural do Colégio de Bedford, catedrático de Física da Universidade de Liverpool e reitor da Universidade de Birmingham, concluía: o resultado da minha experiência é convencer-me de que certos fenômenos pertencem à ordem natural e, como corolário disto,
devem ser investigados e verificados por pessoas e sociedades idôneas interessadas no conhecimento da natureza desses fenômenos. Portanto, e foi isso que aconteceu realmente nessa altura. Aqui nós temos a imagem da médium, que estava, Eusápia Paladino, na sala. Essa fotografia, uma fotografia muito interessante, uma fotografia histórica, porque é a sala da casa de Camille Flammarion, também um autor muito conhecido dentro do Espiritismo, realizando aquele fenômeno que foi tão também frequente nesta altura, que é o fenômeno das mesas girantes. E é engraçado que todos esses investigadores, por exemplo, Pierre Curie e Madame Curie, foram simplesmente prêmio Nobel naquela altura, Alexandre Aksakoff, pessoas de grande renome naquela altura, estudaram a mediunidade e, de fato, viram que não se tratavam nem de farsa, nem pessoas que eram afetadas mentalmente e pertenciam no campo da loucura, nem dos transtornos mentais. Muito bem, mas então por que nós muitas vezes confundimos a mediunidade, ou pensamos que a mediunidade pode tocar com os transtornos mentais, ou podem se confundir o médium com uma pessoa que tenha problemas de origem psiquiátrica? Então, muitas vezes nós sabemos que o despertar da mediunidade não é algo pacífico, não é algo, muitas vezes, que seja alguma coisa agradável para o médium. Nós sabemos que, muitas vezes, Hermínio Miranda é um autor muito conhecido de todos nós, dividiu o despertar da mediunidade, ele refere que ela pode acontecer em 4 fases. Pode acontecer, por exemplo, no início da idade, na infância, quando a criança ainda está muito do outro lado, até os 7 anos de idade ainda não se completou a encarnação, então pode ter visões dos espíritos, podem ter amigos espirituais, pode acontecer na adolescência com muita frequência, pode acontecer na idade adulta e pode acontecer próximo da idade da morte, da desencarnação, justamente por estar próximo do seu desenlace e a pessoa ter apreciação do mundo espiritual. E muitas vezes na adolescência, ou quando a pessoa está despertando para a mediunidade, acontece um conjunto de fenomenologia que quem, de fato, é médio ostensivo sabe que pode, muitas vezes, confundir-se com alguns transtornos de ordem psiquiátrica que nós vamos aqui referir. Mas é transtorno mental? Seria uma perturbação? Ou, de fato, a mediunidade configura-se para o indivíduo como uma possibilidade evolutiva? Portanto, nós temos aqui alguns sintomas frequentes no despertar da mediunidade. Nós teríamos, então, um humor instável. É aquela pessoa que sabe que, muitas vezes, vai a um local e muda de humor consoante o local em que está, ou consoante as pessoas em que está. E isso acontece muitas vezes quando a mediunidade não está devidamente trabalhada e educada. Sensações de presenças, arrepios, uma sensação de influenciabilidade e até mesmo as visões, e que para a psiquiatria poderiam ser consideradas as alucinações. Normalmente, quando as pessoas me procuram e dizem assim, eu não falo ao meu psiquiatra que eu tenho visões, eu digo, não diga nada, porque se for dizer ao psiquiatra normal, um psiquiatra convencional, que a pessoa tem visões, a pessoa vai dizer que a pessoa está a ter realmente um transtorno de ordem psiquiátrico. Efetivamente, essas são sensações que são normais dentro da mediunidade, que são integradas do processo de desenvolvimento mediúnico, e quanto mais a pessoa desenvolve esse processo de uma forma natural, mais esses sintomas vão acontecendo no sítio certo, no local exato, onde tem que realmente acontecer. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta interessante no livro dos médiuns, no capítulo 18, na questão número 5. Poderia a mediunidade produzir a loucura? A resposta, não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja uma predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá loucura, quando esta já não existe em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela sobre todos os pontos de vista. Isso quer dizer que, se a pessoa tem um desequilíbrio mental e desenvolve características de mediunidade, nós não devemos, então, procurar e pôr aquela pessoa dentro de uma mesa mediúnica, dentro de um desenvolvimento da mediunidade. Deve primeiro equilibrar-se,
em qualquer circunstância, primeiro a educação mediúnica. Nós vamos trazer aqui uma pesquisa que eu penso que é muito interessante, que foi desenvolvida por este colega psiquiatra da Universidade de Juiz de Fora, no Brasil, que desenvolveu seu doutoramento pela USP, que hoje em dia é uma das faculdades mais conceituadas da América do Sul, portanto, e efetivamente desenvolveu no tema Fenomenologia das Experiências Mediúnicas, Perfil e Psicopatologia dos Médiuns Espíritas. E eu considero das pesquisas que foram mais bem concebidas em torno dos médiuns na atualidade. Alexander fez essa pesquisa com médiuns frequentadores dos centros espíritas na cidade de São Paulo, estudou 115 médiuns espíritas e a conclusão dele foi: não apresentam scores, taxas, para outras perturbações psiquiátricas, como disfunções sociais, no trabalho, nos estudos ou na família. Ou seja, o grupo de médiuns estudados não possuíam qualquer score ou taxa de perturbações psiquiátricas que fossem maiores do que a normalidade ou que tivessem disfunções em qualquer setor da sua vida pessoal ou no trabalho. Isso quer dizer muito, porque quando nós analisamos uma pessoa, nós não vamos analisar um sintoma. Se a pessoa me diz, eu tenho uma alucinação, só para vocês saberem, qualquer um de nós poderá ter uma alucinação ou uma visão ao longo das nossas vidas. 95% das pessoas, isso é estatístico, pode ter uma alucinação ao longo da sua vida. Isso é normal, não é considerado patológico. Agora, vamos ter em conta que quando nós avaliamos em termos psiquiátricos uma pessoa, nós avaliamos a sua história, a sua disfunção, a sua capacidade de estar integrada na família, na sociedade, no seu trabalho. Nós avaliamos um conjunto de sintomas e isso é importante para um diagnóstico. Na pesquisa de Alexander, 76% eram mulheres, isso quer dizer que as mulheres frequentam mais os centros espíritas, pelo menos naquele grupo mediúnico foi assim. A média de idade era uns 48 anos. As habilitações literárias, 46% tinham curso superior. Isto é muito importante para essa pesquisa, e eu vou dizer por quê. O desemprego era 2,7% e uma média de anos de 4 anos de frequência espírita. Isso foi muito importante, essas conclusões, porque nos tira aquela estigma de que o espiritismo é coisa de pessoas que não têm o que fazer e de pessoas que não têm cultura. Porque, de fato, não é verdade. São pessoas que, nesse estudo, que eram pessoas cultas, 46% tinham curso superior e eram empregados. Ou seja, normalmente quem tem perturbação mental não está empregado. Ou não conseguem estabelecer um curso superior. E isso é extremamente significativo em termos psiquiátricos. Em termos da medicina, nós podemos dizer que a própria medicina... Então, qual é a posição da psiquiatria em termos da mediunidade? Aceita ou não aceita o transe mediúnico? Aceita ou não aceita o fenômeno da mediunidade? E isso é muito controverso. Por exemplo, há pouco tempo eu tive na minha enfermaria de psiquiatria uma doente, teve uma paragem cardiorrespiratória e teve uma experiência de quase morte. E na reunião dos grupos dos médicos... havia um certo gozo a dizer assim, olha, a paciente que viu a luz, mas num tom de gozo, no sentido de a paciente que viu a luz era a maluquinha que dizia que via a luz, não aquela paciente que teve uma experiência de quase morte e que via o túnel. Então, os colegas diziam, olha, foi a doente do túnel, porque ela relatava que, de fato, teve uma experiência e me olhavam assim, assim no sentido de assim, olha, agora se entende. Portanto, era aquela paciente que tinha tido uma experiência de quase morte, as experiências de transcendência. Portanto, isso é muito controverso. Mas, o Código Internacional das Doenças, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2003, definiu os transtornos de transe e possessão. Então, esse transtorno, ou essa classificação, ela é aceite, no sentido de que o fenômeno ele é definido, ele é aceito dentro da psiquiatria, mas ele é aceito dentro de um capítulo que se chama transtornos dissociativos.
Isso porque é quando acontecem dentro de um ambiente onde esse fenômeno não é aceite, ele é considerado patológico. Se ele acontece, por exemplo, num centro espírita, ou se ele acontece, por exemplo, como no Brasil, num grupo de umbanda ou de candomblé, etc., ele é integrado socialmente naquele grupo, naquela cultura, então ele não é considerado patológico. Mas ele está dentro de um capítulo psiquiátrico chamado transtornos dissociativos. Atenção. Mas o fenômeno, ele é descrito e ele é aceito, sendo considerado um fenômeno natural quando existe uma perda transitória da identidade com manutenção do senso crítico. Portanto, não sendo assim patológico quando ele é culturalmente integrado dentro de um grupo onde o fenômeno ele é praticado. No DSM-5, que é um manual de estatística americano, recente, 2013, este termo transe e possessão deixa de existir como tal, mas ele é entendido como as perturbações dissociativas da identidade. Eu própria fiz pela Fundação Bial, já em 1987, 1988, uma pesquisa com alguns médiuns brasileiros e portugueses e apliquei uma escala de teste de fenômenos dissociativos. E, efetivamente, o médium ostensivo tem um índice, tem um percentual maior do que o seu, controle, de uma maior predisposição para eventos dissociativos. E isso explica-se naturalmente, porque quando a pessoa vai ter um evento, por exemplo, de psicofonia, ou vai dar uma comunicação, falando de uma forma mais clara, portanto, ele precisa ter a capacidade de dissociar a consciência, mas isso não é patológico, é explicado naturalmente pela fenomenologia mediúnica, porque depois do evento, ele volta ao seu normal. Então, o médium por si só tem uma predisposição para eventos dissociativos, mas isso é integrado naturalmente dentro da sua história natural. Eu vou trazer aqui alguns casos a partir de agora, para vos exemplificar na prática clínica aquilo que eu vos estou a dizer. E o primeiro caso aqui, ali está o mapa do hospital onde eu trabalho, no distrito de Setúbal, que é a outra margem do rio, para os brasileiros que aqui estão presentes, porque os portugueses sabem onde é que ficam, portanto, no Hospital do Barreiro, Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Portanto, e esses casos foram todos os casos que aconteceram no serviço de urgência e um na minha própria consulta. Caso Fernanda. O caso Fernanda aconteceu uma senhora de 45 anos que recorreu ao serviço de urgência, uma senhora casada, proveniente do Barreiro, e a queixa da senhora era alucinação visual, ela dizia que via vultos, ansiedade e ataques de pânico. A patologia psiquiátrica dela era diagnosticada pelo médico geral, pelo médico de família, não é, pelo MGF, de depressão e ansiedade. Estava medicada com fluoxetina, que é um antidepressivo, o diazepam, que é um ansiolítico, e o zolpidem, que é um hipnoindutor. Ela procurou o serviço de urgência neste dia pelo aumento da ansiedade e pelo abuso das benzodiazepinas. E a Fernanda me dizia o seguinte: doutora, eu vim hoje porque eu não aguento mais tomar sedativos para não ter que ver aquilo que vejo, nem ouvir aquilo que eu estou a ouvir. Eu estou a ficar louca. Mas a senhora estava e mantinha aquele comportamento adequado. Eu percebia que, apesar de me dizer que eu via e via vozes, ela não estava psicótica, porque o senso crítico, o juízo de realidade dela estava mantido. E as coisas não acontecem por acaso, e os espíritos sabem o que fazem. E levaram aquela doente justamente naquele dia que eu estava de urgência no hospital, e por acaso estava sozinha, porque normalmente nós estamos muito acompanhados de estagiários, de médicos de MGF, de internos da especialidade, e eu estava sozinha na urgência naquele dia. E, entretanto, eu dizia assim, ela me dizia: doutora, eu vou lhe contar coisas muito esquisitas. Eu disse: pois não, dona Fernanda, conte aquilo que estiver que contar. Eu não consigo me sentir bem em lugar nenhum. Sinto a minha cabeça confusa. Sinto muita confusão na minha cabeça. Tenho a noção de que estou noutra realidade, que a minha cabeça me dá ordens. Vejo-me morta. Ela dizia que viu o corpo dela plasmado ao lado dela, morto.
plasmado é palavra minha. Ouço a voz a dizer, assim é que estás bem. E começa a entrar em conflito comigo mesma. Porque ela dizia que via o corpo e ouvia uma voz e dizia, é assim é que estás bem. Como eu não quero morrer, vejo bichos na minha cabeça e me dizem que se eu não me matar, mandavam que ela se matasse, e diziam que se eu não me matasse, aqueles bichos iriam comê-la. E ela entrava num conflito enorme. Para não ter que se matar, porque ela não queria se matar, começava a tomar mais diazepam, mais Zolpidem para dormir e não conseguia sossegar a sua mente. Naquele dia ela tinha ido ao médico de família, que ele disse, vá à urgência, porque eu não tenho mais o que lhe dar. Portanto, e a dona Fernanda apresentava os sintomas de audição, de visões e de vozes desde os seus 18 anos. Ouvia coisas caírem dentro de casa, via pessoas e vultos escuros, sombras pretas que fugiam dela. E ela relatou que a filha também tinha visões e sensações espirituais. E que tudo isso se agravou após uma tentativa de suicídio da filha há 4 anos. Na altura, a filha tinha 15 anos. Portanto, agora já tinha mais 4 anos. E tudo tinha piorado. E piorou por quê, dona Fernanda? Porque a partir de então eu me senti muito culpada, porque eu não conseguia fazer nada pela minha filha, nem conseguia evitar que ela tentasse se matar. Eles viviam num conflito familiar imenso. E nós falamos ontem sobre a culpa. E a culpa, como todos nós sabemos, é portal para a obsessão. Portanto, quando o nosso sentimento de culpa e de remorso nos aflige, portanto, isto é um pórtico aberto para os fenômenos obsessivos. A Fernanda nunca relatou que via nem ouvia os espíritos, nem as vozes, porque tinha medo de que lhe dissessem que ela estava louca, que a internassem no hospital, na enfermaria de psiquiatria. Procurou ajuda médica, mas não disse esses detalhes, mas em desespero, naquele dia, disse, eu vou contar tudo e vou lhe contar as coisas esquisitas que me disse que me contou, graças a Deus. Depois que ela me contou aquelas coisas todas, o diagnóstico psiquiátrico da dona Fernanda era uma perturbação depressiva, com sintomas psicóticos para a psiquiatria, medicada com antidepressivo e ansiolíticos, mas sem resposta satisfatória. Mas, considerando as dimensões do ser espiritual que estava à minha frente e entendendo que ela era uma médium que estava desequilibrada no seu processo de remorso e de culpa, portanto, estava num processo obsessivo, e um processo obsessivo não somente dela, mas também em conjunto com a sua filha, então o que é que lhe foi recomendado? Foi recomendado o tratamento psicofarmacológico e ela me dizia assim, mas doutora, não me vai passar mais medicamentos? Eu disse, não, dona Fernanda, eu vou lhe diminuir os medicamentos. A senhora está a tomar medicamentos a mais. Mas eu também vou lhe recomendar e também vou lhe dizer umas coisas muito esquisitas. E ele disse assim, vai fazer psicoterapia e vai procurar um centro espírita. Pronto. E aí ela disse assim, mas o que é isso de um centro espírita? Bem, então eu lhe recomendei um centro espírita no Barreiro, ao qual ela acedeu em razão do seu desespero. E, de fato, recomendei a dona Fernanda fazer um tratamento espiritual. Houve uma melhora dos sintomas depressivos e das sensações espirituais, e houve um equilíbrio emocional e familiar da dona Fernanda, e uma resposta satisfatória, porque depois, entrando em contato com o nosso irmão responsável pelo Centro Espírita do Barreiro, ele nos deu esse feedback. Então, o modelo biopsicossocial espiritual é o modelo que nós queremos integrar dentro do Espiritismo, que é um modelo integrativo, que é um modelo em que todas as disciplinas são válidas, que não nega a medicina, mas integra a medicina no tratamento espiritual. É um modelo interdisciplinar, que valoriza o indivíduo em constante interação com o seu meio. Está aqui, que o nosso colega Caio falou imenso da epigenética, no domínio de todas as percepções do homem como homem psi, porque nós estamos aqui hoje, aqui e agora, interagindo, todos nós, as nossas emoções, vibrando
nós uns interagindo uns com os outros. E conforme estamos vibrando em saúde ou em doença. Então, o homem é visto em vários níveis da sua realidade pessoal. No seu nível físico, mental, espiritual, cósmico, capaz de interagir no seu universo íntimo e relacional, transindividual, mas transpessoal. Eu vou vos trazer um outro caso, também do serviço de urgência. Também um dia que eu estava sozinho e nada acontece por acaso. Um homem, 65 anos, casado e reformado. Este caso foi muito interessante e eu lhe apelidei de AVC espiritual. Era um homem um bocadinho mais idoso do que essa imagem, mas foi levado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica ao serviço de urgência e ele foi levado por perda de força nos membros inferiores e superiores, súbita. Ele disse que de manhã acordou de repente, levantou-se do sofá onde estava, em direção a um candeeiro da sala e caiu subitamente sem forças nos dois membros. Mal-estar, perda da voz, não conseguia falar, mas não teve perda de consciência, não perdeu a consciência, mas teve uma tontura imensa e não conseguia se mexer nem falar. A sua esposa chamou o Instituto Nacional de Emergência Médica, foi levada para o Hospital do Barreiro, onde a sua filha é enfermeira na própria urgência. O homem tinha antecedentes pessoais, era hipertenso, sem qualquer antecedente de doença psiquiátrica. Hipótese diagnóstica, claro, seria que o senhor tivesse tido pelo menos um acidente isquêmico transitório ou mesmo um AVC. Muito bem, o senhor Vitor foi levado para a medicina, foi feita uma avaliação geral, foi feita uma tomografia computadorizada, foi feito um eletrocardiograma, foram feitas análises normais. Então, recebam uma chamada do chefe de urgência. E quando não encontram nada, chamam quem? Psiquiatria. Então, o diretor da urgência chama a psiquiatria e diz: Glaucio, eu tenho um caso aqui para você. Portanto, e como era o pai da enfermeira da urgência, ele disse: olha, o senhor não se mexe, eu não sei o que é que hei de fazer mais ao senhor. Porque se ele tivesse tido realmente um AVC, ele poderia ter tido sinais de localização, e o senhor não tinha nenhum sinal de localização neurológico, provavelmente não tinha tido um AVC. Ele simplesmente estava naquilo que nós chamamos de mutismo, ele não era capaz de verbalizar. O senhor estava sentado à minha frente, na minha cadeira, na minha sala, olhava fixamente para o infinito, mas não comunicava comigo. Sem força muscular, com pouca força muscular, e não me respondia a nada. Passados 5 minutos, o senhor continuava a fazer perguntas e o senhor não respondia. 10 minutos, nada respondia. 15 minutos, bem, eu vou internar o senhor, pelo menos para investigação diagnóstica. Então eu pensei, meu Deus, eu não sei o que é que eu ia fazer com o senhor, a única coisa que eu posso fazer neste momento é orar. E pedir aos espíritos amigos que me auxiliá-lo e auxiliem aos espíritos protetores desse senhor para que ele seja auxiliado também neste momento. E comecei a orar e visualizar uma cascata de energia descer sobre o senhor para que ele pudesse ser auxiliado de alguma maneira naquele momento. E na medida que eu passei a fazer aquela intervenção, que era a única que eu achei que eu podia fazer naquele momento, o senhor começou a dizer: continue, doutora, continue, porque está a me ajudar. E eu pensei com os meus botões, mas como é que ele sabe o que é que eu estou a fazer? Bem, e eu continuei e comecei a orar profundamente e pedir aos espíritos amigos, porque mais um pouco ele era internado na psiquiatria mesmo, para investigação diagnóstica. Passado 20 minutos, o senhor estava perfeito. Eu disse: então, senhor Vitor, podemos falar e o senhor me explicar o que aconteceu consigo? Ele explica-me: doutora, ontem eu fui a uma sessão mediúnica, mas saí de lá muito perturbado com um acontecimento que houve, porque ele foi pedir intercessão para uns vizinhos. E hoje de manhã acordei ainda mais perturbado, porque senti uma influência espiritual muito negativa. E de manhã, quando caí em casa, foi por causa desta influência espiritual. Ele era um médium muito ostensivo. Passada a nossa conversa, eu chamei a enfermeira que estava lá fora e disse assim:
olha, senhora enfermeira, queria que visse o seu pai, se ele está bem, como é que ele está, o que é que acha? Ela disse, o que é que fez ao meu pai? Bem, ele disse, olha, estivemos aqui a conversar e o senhor foi-se embora e teve alta do serviço de urgência perfeitamente bem, e a única intervenção foi a prece. Portanto, vou-vos contar um último caso, esse da minha consulta. Portanto, eu estava também nessa circunstância, aquelas coisas nada acontece por acaso. Essa senhora vem à minha consulta, estava sozinha neste dia, sem internos. Ela dizia, doutora, eu não sei o que é que se passa comigo, mas tenho que lhe contar uma coisa. Eu estava um dia, estava acordada, estava a dormir, fui dormir e aconteceu o seguinte, eu estava acordada, tinha os meus olhos abertos, chamava o meu marido e ele não me socorria. Estava a entrar em pânico. Vi uma mulher vestida de preto ao meu lado. Eu não lhe vi a cara. Tive uma sensação de falta de ar e peso no peito. Estava ao meu lado, perguntei, Adelina, é você? Foi a primeira coisa que pensei. Dei pontapés em meu marido, tentei acender a luz do candeeiro, mas estava fundida. Até que, já desesperada, a ponto de ter um ataque cardíaco, o meu marido acordou-me. Ela estava a dormir. Portanto, tu estavas a sonhar, Clara, disse o marido. Então, por que tu não me socorrestes? Estava farta de te gritar. Ela diz, era tua mãe que estava aqui? A sogra falecera há 7 anos. A primeira coisa que ela pensou foi, era a sogra, Adelina é você, é que fosse a sogra que estava ao lado dela quando ela estava a dormir. O marido acendeu a luz do candeeiro, afinal a luz não estava fundida. O que se passou foi que ela, em desprendimento durante o sono, começou a ver aquele vulto, e a primeira coisa que pensou foi que era a sogra que estava desencarnada. E disse, Adelina, é você que está aqui? E desesperada tentava acordar o marido aos pontapés e não conseguia acordar o marido. Portanto, e vinha me contar isto, pensar que estava a ficar louca, transtornada. Para a psiquiatria, ela tinha uma perturbação do sono, uma parassônia, que são queixas de pesadelo, alucinações, que são aquelas alucinações quando as pessoas estão a acordar, que são as alucinações hipnagógicas, insônia, ansiedade, sensações de pânico ao acordar. Para o espiritismo, não era nada de anormal e nem nenhum transtorno psiquiátrico. Ela estava simplesmente acompanhada espiritualmente de algum desafeto do seu presente ou do seu passado, um fenômeno perfeitamente normal. E eu lhe perguntei que outra explicação ela poderia me dar, acalmando-a e explicando que realmente poderia ser uma companhia espiritual. Eu não sei se eu acalmei muito, mas o que é fato é que despertou... 3 minutos, faltam aqui no meu relógio, já vou acabar. Mas, entretanto, esse tipo de fenomenologia realmente pode remeter para algumas patologias psiquiátricas, dentre elas algumas perturbações psicóticas como esquizofrenia, epilepsia, algumas perturbações de ansiedade, algumas perturbações somáticas ou conversivas, somatoformes, como hoje em dia são denominadas, mas nós temos que olhar com um olhar mais profundo, vendo a história do indivíduo e integrando os sintomas, porque quando nós avaliamos uma pessoa, não avaliamos só o sintoma, mas sim a história da pessoa em profundidade. Portanto, e para finalizar, nos meus 3 minutos finais, quando nós integramos o médio, quando o médio se desvia do seu caminho, não aceitando, e quando eu falo aqui mandato, eu estou a falar do mandato não como missão somente, mas como faculdade mediúnica, quando ele não aceita esse mandato e o vivencia com amor, portanto, ele pode realmente causar transtornos. Quando a mediunidade é praticada com abuso da faculdade em benefício próprio, com fins ilícitos, quando os médios acreditam serem seres especiais, ou quando o médio é tomado pela vaidade, pela falta de humildade ou pelo orgulho, realmente pode causar transtorno. E se não for nessa vida, é numa próxima existência. Por fim,
Nós sabemos que a mediunidade é caminho de resgate espiritual, é fonte de equilíbrio e de crescimento espiritual, é forma de aprimoramento para o espírito e é, sobretudo, realização de compromisso assumido nas nossas vidas, no mundo espiritual, antes de nós reencarnarmos. Para finalizar, eu trouxe a imagem de nosso querido Chico, nos nossos 2 últimos minutos finais, que efetivamente foi quem nos trouxe o maior exemplo, a nossa maior antena mediúnica do século XX, que utilizou a mediunidade em benefício do próximo, com dedicação, tolerância, disciplina, que são os ingredientes necessários para uma vivência da mediunidade com amor. E, efetivamente, dessa forma é que nós poderíamos ter esse exemplo na prática mediúnica. Mas não somente é que eu queria deixar a mensagem para vocês, que são esses grandes médiuns, os médiuns que nós podemos eleger para exemplificar que a mediunidade pode ser praticada sem transtorno e sem desequilíbrio. Todos nós podemos praticar a mediunidade, porque todos nós somos medianeiros nas nossas vidas, no nosso dia a dia, somos medianeiros da caridade, somos medianeiros da tolerância, somos medianeiros do amor ao próximo, porque todos nós somos medianeiros e somos responsáveis pela transformação do nosso mundo num mundo melhor. Se nós pensamos que nós não temos uma grande missão, nós não temos que ter uma grande missão, nós só temos que ter uma missão, que é a nossa missão, que é a nossa transformação interior, é nos transformarmos em pessoas melhores, hoje, aqui e agora, para nosso próprio processo evolutivo. Essa é a nossa grande missão no nosso mundo e no nosso momento presente, para que o nosso planeta se transforme num planeta de regeneração e que nós possamos contribuir para isto. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Gláucia, pela sua brilhante apresentação.